nós vamos falar sobre o sistema respiratório voltado para o 8º ano. O ser humano, ele absorve o gás oxigênio do ar atmosférico. Para isso, o sistema respiratório vai apresentar órgãos e estruturas especializadas que vão permitir as trocas gasosas do organismo com o ambiente. O primeiro órgão aí, né, de captação desse oxigênio vai ser o nariz. Na inspiração, quando a gente puxa o ar, né, a primeira estrutura com a qual o ar vai entrar em contato no sistema respiratório é o nariz. A porção externa do nariz, visível na superfície da face, é formada por cartilagens que são recobertas por pele e apresenta duas aberturas chamadas de narinas, os dois buraquinhos do nariz aí, né? O ar atmosférico entra pelas narinas e é encaminhado para a cavidade nasal, onde se localiza na porção interna do nariz. A cavidade nasal vai se comunicar com a faringe. Então, as narinas, elas possuem pelos grossos que vão filtrar o ar, removendo as partículas e pequenos seres vivos que possam estar no ar. Entre as narinas existem o septo nasal, que vai dividir a cavidade nasal em dois lados, lado direito e esquerdo. A cavidade nasal, que seria o nariz interno, né, possui dobras em sua parede chamadas de conchas nasais. Essas dobras apresentam superfície de contato, permitindo que o ar seja aquecido, umedecido e filtrado. Então, o ar ele deve passar pelas narinas, porque os pelinhos eles vão filtrar esse ar. A cavidade nasal, que é o nariz interno, digamos assim, o ar vai ser aquecido, umedecido e filtrado até chegar para os pulmões. Aí temos a faringe. Após o ar passar pelo nariz, ele é aquecido, filtrado e umedecido, ele vai seguir para a faringe. Na faringe, o que é que acontece? Ele é um tubo muscular que se inicia atrás da cavidade nasal e termina na altura da laringe. Essa estrutura ela vai fazer parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Por isso, tanto o alimento que vai seguir para o esôfago, quanto o ar vai seguir para a traqueia, vai passar pela faringe. Depois da faringe vem a laringe, que é um tubo curto formado por cartilagem que une a faringe à traqueia em seu interior e encontra-se uma abertura chamada de glote. Nessa glote é o local onde vai se encontrar as pregas vocais, que são estruturas elásticas que produzem o som, como a gente está conversando aqui. Sobre a glote encontra-se a epiglote, a qual funciona como uma tampa, fechando a traqueia para a passagem do alimento e mantendo aberta para a passagem do ar. E aí, por que a gente engasga, né? A gente viu lá na outra aula. Exatamente, porque na hora da passagem do alimento, essa epiglote ela não fechou totalmente e houve uma entradinha aí de uma partícula de alimento. E por isso que a gente engasga, certo? Traqueia, brônquios e bronquíolos. Ao entrar no organismo, passar pelas narinas, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, o ar vai chegar na traqueia. E depois vai para os brônquios e depois vai seguir para os bronquíolos, né? Então, a traqueia é um tubo oco localizado logo após a faringe. Suas paredes possuem anéis incompletos de cartilagem na forma de letra C. Eles mantêm a traqueia sempre aberta, impedindo que ela comprima, permitindo a passagem do ar. Depois da traqueia, vai para os brônquios, né? A porção final da traqueia vai se ramificar formando os brônquios, que vão entrar nos pulmões e vai continuar a se dividir formando os bronquíolos. Então, os pulmões aí começa com os brônquios. Os bronquíolos são tubos finos que não possuem cartilagem em suas paredes. O conjunto formado pelos brônquios e bronquíolos vai chamar de árvore brônquica ou árvore bronquial. Aí vem para os alvéolos, né? O órgão, né, do pulmão, eles vão se situar sobre o diafragma, que vai estender um pouco acima do osso da clavícula. Ou seja, a porção final do pulmão está no diafragma, né, acima desse músculo diafragma, que inclusive participa da ventilação pulmonar, e vai até a porção ali da clavícula.
o pulmão. O pulmão esquerdo ele possui uma depressão em sua parede por causa do coração que ocupa, que tem uma pequena bifurcação para a esquerda, né? Após passar o ar pelos bronquíolos, ele vai chegar até os alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas formadas principalmente por um tecido elástico. Essa característica permite que o alvéolo altere de volume, ou seja, ele infle, ou seja, ele incha, né, de ar e esvazia após a saída, como um balão mesmo. Ele enche de ar quando é inspirado, quando há essa inspiração, essa entrada de ar, e ele esvazia, não completamente, porque vai ficar o ar residual aí, né? E ele esvazia quando há expiração, mas não completamente. Não pode, né? O alvéolo ele não pode fechar completamente, porque aí ele vai colabar e não vai ter aí troca gasosa, né? Essa pessoa vai falecer. Então precisa ter, fica aquele ar residual ali, tá bom? Como é que ocorre a respiração? O movimento do ar ambiente, passando pelas cavidades nasais até os alvéolos pulmonares e o seu retorno para o ambiente, chama de ventilação pulmonar ou respiração. Os movimentos respiratórios, né? A ventilação pulmonar ela vai envolver a inspiração e a expiração. Na inspiração, é a entrada do ar no sistema respiratório até atingir os alvéolos. Já a expiração é a saída de ar do sistema respiratório para o ambiente. Esses movimentos de ar ocorrem pela diferença de pressão e pelo auxílio dos músculos diafragma e os intercostais. Né? Aí está mostrando. Os intercostais ficam entre as costelas e o diafragma vai ficar logo abaixo do pulmão, na cavidade torácica abdominal. Aí vai explicar sobre essa ventilação pulmonar, o que é que ocorre aí, né? Para que ocorra a inspiração, a pressão no interior dos pulmões deve ser menor do que a pressão atmosférica. O que é que acontece? Para isso, o diafragma ele vai ter que se contrair e os músculos intercostais vão mover as costelas para cima. Quando a gente enche ou puxa o ar, o pulmão ele vai se expandir, né? Ele vai se expandir aí através desses músculos diafragma intercostais e vai fazer com que a pressão no interior do pulmão diminua e a pressão atmosférica então vai ser maior e vai entrar nos pulmões, nas narinas e depois nos pulmões. Já na expiração, para que ocorra, né, a pressão do interior dos pulmões tem que ser maior do que a pressão atmosférica. E aí a diminuição interna dos pulmões vai ocorrer pela ação do conjunto também dos músculos diafragma e os músculos intercostais. Nesse processo, a pressão do interior da cavidade torácica é maior do que a pressão atmosférica, permitindo que o ar seja empurrado. Ou seja, quando você expira, você está empurrando o pulmão, né? Os músculos intercostais diafragma eles vão empurrar o pulmão para ficar maior a pressão atmosférica dentro do pulmão e expulsar esse ar aí para o ambiente. Troca gasosa pulmonar. Né? Após o ar ser absorvido do ambiente e chegar até os alvéolos pulmonares, vai iniciar a etapa da troca gasosa pulmonar. Nessa etapa ocorrem as trocas gasosas entre os alvéolos e os vasos sanguíneos que circundam, ou seja, que ficam ao redor dos alvéolos aí, os capilares pulmonares, convertendo o sangue rico em gás carbônico em rico em gás oxigênio. Aí vai mostrar, ao redor dos alvéolos pulmonares vai existir uma grande quantidade aí de redes de vasos capilares. A parte do gás oxigênio inspirado, ou seja, quando a gente puxa o ar, né, na etapa de ventilação pulmonar, vai atravessar as paredes dos alvéolos, vai para os vasos capilares e entra na corrente sanguínea. No sangue, o gás oxigênio é transportado para o resto do corpo por meio das células sanguíneas chamadas de hemácias, que são as captadoras de oxigênio. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue vai atravessar as paredes dos capilares, vai entrar nos alvéolos e vai retornar para o pulmão para poder voltar para o ambiente. E a troca gasosa sistêmica, né? O gás oxigênio que passa dos pulmões para a corrente sanguínea é transportado por uma rede de vasos sanguíneos para todos os tecidos do corpo.
Na troca gasosa sistêmica ocorre trocas de gases oxigênio e gás carbônico entre os capilares e as células dos tecidos do corpo, resultando na conversão de sangue rico em gás carbônico em rico em gás oxigênio em sangue rico em gás carbônico. Aí tem aqui, o gás oxigênio presente no sangue é transferido para a célula dos tecidos. Nela, esse gás é utilizado para a obtenção de energia a partir da quebra de moléculas de glicose. Esse processo celular vai resultar na produção de gás carbônico, água e energia, que será utilizado para as células para a realização de suas atividades, como a concentração muscular. O gás carbônico, que é produzido pela quebra da glicose junto com o oxigênio, que aí resulta em gás carbônico, energia e água, aí as células vão utilizar a água e a energia, e esse gás carbônico que é produzido nas células, ele vai ser transferido para o sangue, depois transportado para os pulmões, onde vai ser liberado pela expiração. Então, essa é a troca gasosa sistêmica. A célula, como eu já falei, que capta o gás oxigênio, vai ser as hemácias, As hemácias são as células captadoras de oxigênio. O transporte de gases no organismo é essencial para o funcionamento adequado das células. Caso a capacidade de transporte de gás oxigênio do sangue diminua, os tecidos deixam de receber a quantidade adequada desse gás. Como consequência, pode-se instalar uma condição chamada de hipóxia, que é a deficiência de gás oxigênio nos tecidos. Quando mantida por longo período de tempo, a hipóxia pode causar danos aos tecidos, prejudicando suas atividades. A redução da capacidade de transporte de oxigênio no organismo pode ser causada por diferentes fatores, como a presença de outros gases no sangue, a exposição do ser humano ao monóxido de carbono, por exemplo, que vai reduzir a capacidade das hemácias de transportar o gás oxigênio, podendo causar intoxicação e até a morte. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro, ou seja, não tem cheiro, e é tóxico. Após ser inalado pelo sistema respiratório, o monóxido de carbono ele vai chegar na corrente sanguínea, vai se ligar à hemoglobina das hemácias. No organismo, o gás oxigênio é transportado principalmente pelas hemácias, como eu falei, E quando ocorre a ligação do monóxido de carbono na hemoglobina, o gás oxigênio ele vai deixar de se ligar a essa hemácia. Como consequência, a hemácia vai deixar de transportar o oxigênio para os tecidos do corpo. Aí a gripe espanhola, Em 1918, a gripe espanhola, recebeu esse nome porque causou mortes em grande quantidade na Espanha. Essa gripe ela começava com sintomas semelhantes ao de uma gripe comum, mas algumas horas a pessoa já apresentava febre, e em poucos dias falta de ar se agravava e levava à morte. Em 1918, também essa gripe ela chegou no Brasil, espalhando-se nas cidades do Nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os governantes não acreditavam na gravidade da doença e que logo se comprovou. Nesse mesmo ano, o médico sanitarista Carlos Chagas liderou uma campanha de combate à doença. Levou à criação de hospitais de campanha de combate à doença, postos de atendimento. 65% da população brasileira tinha adoecido, ocorrendo milhares de mortes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, foram registradas 16 mil mortes. Estima-se que a gripe espanhola tenha causado no mundo mais de 20 milhões de mortes só em 1918. Esse valor é superior ao número de mortes que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial, que incluiu a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Não se conhecia a cura para a gripe espanhola e as autoridades recomendavam que as pessoas evitassem aglomerações. Bem parecido com o que a gente está vivendo aqui hoje, nessa pandemia aí do coronavírus. Então, aí vamos falar do tabagismo. O que é que acontece com o tabagismo, A fumaça do cigarro ela vai apresentar 3 componentes principais: a nicotina, o alcatrão e o gás monóxido de carbono.
A nicotina é a parte da droga que vai causar dependência, pois atua na parte central do sistema nervoso de maneira semelhante a outras drogas, como cocaína, chegando no encéfalo em segundos. Nesse momento, os vasos sanguíneos vão se contrair, a frequência cardíaca vai aumentar e pode gerar problemas de hipertensão. O monóxido de carbono, que a gente viu, tem afinidade com as hemácias, né? No lugar do oxigênio, essa ligação na hemoglobina vai dificultar a oxigenação de sangue, porque no lugar da hemácia levar oxigênio, vai levar monóxido de carbono. O alcatrão ele é composto de mais de 40 substâncias que causam câncer, como arsênio, níquel, meio mundo de coisa aí. Aí vamos estudar algumas doenças que acometem o sistema respiratório, como a asma, por exemplo, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que pode ser revertida espontaneamente ou em tratamento. Durante a crise de asma, os brônquios eles vão inflamar e vai reduzir a passagem de ar, causando sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. O que é que acontece com a asma? Ele fala assim que pode ser espontaneamente, porque, por exemplo, muitas crianças elas têm asma quando são, né, na infância e depois se curam aí e não tem mais asma, não desenvolve mais durante a fase adulta. E tem aqueles que é só com tratamento mesmo. Então, aqui é um brônquio normal e aqui é um brônquio inflamado, asmático, ou seja, o tecido brônquico aqui ele vai aumentar, ele vai ficar mais espesso, vai diminuir aqui a passagem do ar, né, o local para passar o ar, vai ter um muco, uma produção de muco maior, por isso que vai ficar com esse aspecto de chiado, de peso, de que o peito, né, o pulmão ele está pesado, ele está cheio e vai causar tosse, falta de ar e outras coisas. Pneumonia é uma infecção que vai inflamar os sacos de ar em que ambos os pulmões que podem ficar cheios de líquido. Então a pneumonia ela também é uma inflamação, né? A inflamação do pulmão, ela vai produzir líquido lá nos alvéolos e como, por exemplo, pus. A infecção ela pode ser fatal para qualquer pessoa, mas particularmente para bebês, crianças e pessoas com mais de 65 anos. Os sintomas incluem tosse, catarro, pus, febre, calafrio, dificuldade respiratória. A pneumonia ela pode ser causada ela é causada por micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e ela pode ser tratada aí, né? Vai ser tratada. Rinite ela é bem conhecida, ela é caracterizada por sintomas nasais como obstrução, coriza, espirro, coceira, alterações no olfato, geralmente durando mais de 1 hora ou por alguns dias, 3 dias aí de rinite, certo? Então a rinite ela é ali aquele nariz entupido, aquela corizazinha, aquele espirro, aquela coceira no nariz. Ela pode ser causada por um agente infeccioso, como um vírus, uma bactéria, né? Ela pode ser alérgica, que ela tem início após inalar ou ingerir algo alérgeno. Ela pode ser nem alérgica e nem infecciosa. O paciente ele não vai ter sinal de infecção. A rinite ela é induzida por outro agente, como hormônio ou drogas. E a rinite mista, que é aquela que é causada por vírus, bactérias e alérgenos, ou seja, tem mais de um agente causador. Sinusite. Já a sinusite é a complicação da rinite, certo? É a inflamação da mucosa dos seios da face, ó. Aqui, ó, começou a produzir muco demais, ficou inflamada aqui os seios da face. E na região do crânio, formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e dos olhos. A doença pode ser secundária a uma infecção, né, a um rinite, quadro alérgeno ou qualquer fator que atrapalhe a correta drenagem dessa secreção aqui dos seios da face. Então essa pessoa ela vai ter febres muito altas, vai ter dores, enxaquecas, né, principalmente aqui na região ocular aqui, e pode perder o olfato, tá? Vai ter aqui um odor muito forte, porque aqui vai ficar acumulada essa secreção. Então vai ter um odor forte também. Então é bem complicado.
Então eu trouxe aqui uma foto de um oxímetro, porque a gente viu que as trocas gasosas, elas são sistêmicas também, né? As hemácias é que levam, é a célula captadora do oxigênio. Então tem como a gente ver através da circulação como é que está a oxigenação dessa pessoa. Então a gente usa aqui esse oxímetro que vai ser colocado no dedo e ele vai captar a porcentagem de oxigenação na circulação desse paciente, que a gente chama de saturação, SpO2, tá? Então aqui está 95. Uma pessoa para respirar em ar ambiente sem precisar de nada, de nenhum suporte, é de 95 a 100%. E aqui esses 101 são os batimentos cardíacos. Então o oxímetro ele vai captar os batimentos cardíacos e a saturação da pessoa, ou seja, a quantidade de oxigenação que está ali naquele corpo. Uma pessoa que ela está com dificuldade de respirar, ou seja, que vai estar abaixo de 95, a saturação abaixo de 95%, 92, né, 93, 90%, ela vai precisar de um suporte de oxigenação, ela vai precisar de um oxigênio aí, né? E aí usa o catéter nasal, que é esse aqui que coloca no nariz. A pessoa, esse catéter está ligado a um cilindro de oxigênio ou uma régua de gases, né? Se for no hospital, na régua de gases na parte de oxigênio ou num cilindro de oxigênio aí, para trazer esse suporte de oxigênio para a pessoa. Aí pode ser 2 litros, 3 litros, 4 litros, vai depender do médico e da saturação dessa pessoa, né, da dificuldade de respirar dela. Se mesmo com esse suporte de oxigenação por catéter nasal, a pessoa ainda não consegue, não tem uma melhora na saturação e continua com dificuldade de respirar, ela vai ter que usar a máscara de Venturi. A máscara de Venturi é essa que engloba aqui o nariz e a boca. Aqui esse tubo ele varia de cores e cada cor vai trazer uma porcentagem de oxigenação para aquele paciente, né? O fluxo de oxigenação. O azul é 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, rosa 40% e o laranja 50% de oxigenação para aquela pessoa. E a ventilação mecânica é mesmo com máscara de Venturi, com tudo. Essa saturação também não é regularizada, a pessoa ainda continua com dificuldade de respirar, a saturação vai estar baixa, né? E aí eles vão utilizar aí a ventilação mecânica. Para poder fazer essa intubação aqui, né? Essa intubação, a pessoa vai ter que ficar sedada, vai ter que usar alguns remédios como fentanil, dormonide e tantos outros para poder sedar essa pessoa, né, que chama de coma induzido, para que ela consiga suportar esse tubo dentro aí da sua traqueia, né? Essa pessoa de ventilação mecânica, aqui é o monitor. Quem faz o calibre, né, desse monitor vai ser o fisioterapeuta, a enfermagem também faz, mas é da fisioterapia fazer esse calibre aí, né, daqui do aparelho. Essa ventilação mecânica depende, ela pode ser participativa, tipo, se a pessoa ela vai estar respirando ali, se ela não conseguir, aí o aparelho vai fazer a parte dele, ou pode ser mais o aparelho do que ele, né, e tudo mais. E aí, essa pessoa ela pode ficar entubada por volta de 15 dias, na forma orotraqueal, ou seja, aqui dentro pela boca, entubada pela boca, orotraqueal. Então vai ser por volta de 15 dias, mas pode ficar até 20 dias, né, aí nessa intubação desse jeito, principalmente nessa forma do coronavírus agora. Então fica um pouquinho mais de tempo. E aí depois vai fazer uma traqueostomia, ou seja, vai abrir aqui a traqueia, diretamente a traqueia, para poder entubar diretamente na traqueia aqui o paciente, para poder ele continuar com essa ventilação, porque durante o período, né, que ele estiver aí nessa UTI, ele vai ser avaliado todos os dias para ver se ele já consegue respirar sem o aparelho, vai fazer o desmame do sedativo, o desmame do aparelho, e assim vai conseguir.
Se isso for feito entre 15 dias e ele conseguir fazer o desmame todo, conseguir respirar em ambiente normal, não precisa fazer a traqueostomia. Se não, aí vai ter que fazer a traqueostomia, que é a abertura da traqueia, para poder continuar aí trazer esse suporte de oxigênio para a pessoa. É isso aí.